Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. E a nossa leitura bíblica de hoje é 1 João capítulo 4. Eu quero compartilhar com você o versículo 18. Está escrito assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amados, olha que palavra extraordinária, né? No amor não existe medo. E nós sabemos que o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Ao contrário, o perfeito amor, ou seja, o perfeito Deus, que é amor, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 53, nós podemos ler que o castigo que era para ser nosso foi levado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É interessante porque lá em Isaías 53 fala: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, nós merecíamos o castigo, mas Cristo Jesus levou em nosso lugar e em troca nos deu paz. O castigo que nos trouxe o quê? A paz. E a paz é o contrário de medo, porque a paz é eu ter extrema confiança no Senhor e não me deixar abalar por nenhuma circunstância. Paz não é ausência de problema, mas paz é eu permanecer confiando, sabendo que o Senhor está comigo e Ele é o príncipe da paz, independente das circunstâncias. O medo é o contrário. O medo é eu me deixo abalar pelas circunstâncias, eu me deixo amedrontar pelas situações ao redor. Mas olha que interessante aqui, que no amor, ou seja, em Deus, não existe esse medo. Nós não precisamos ser dominados, governados pelo medo. Por quê? Porque Deus, que é o perfeito amor, expulsa esse medo. Aquele que tem medo, ou seja, aquele que se deixa ser dominado pelo medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Sabe, amados, esse versículo é um daqueles que eu uso como filtro para quando eu preciso tomar decisões. Às vezes eu preciso tomar alguma decisão, fazer uma escolha e eu sinto medo. E aí eu paro, olho tudo ao redor e penso: eu não quero tomar essa decisão, não quero dizer sim para isso, que eu entendo que é o Senhor me conduzindo, porque eu estou com medo. Opa! No amor não há medo, então eu não preciso ser governada pelo medo, porque eu sou governada pelo amor, que é o próprio Deus, e o Senhor já expulsou todo medo. Eu não preciso viver governada pelo medo, então eu vou tomar essa decisão, mesmo que as minhas emoções, sabe, amados, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós precisamos aprender a ser conduzidos pela palavra, pelo Espírito, e não pelas nossas emoções. As nossas emoções podem nos trair, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, permanecem fiéis. Quando nós lemos que o coração do homem é enganoso, é sobre isso que está falando. Sobre nós sermos conduzidos por emoções. Emoções são geradas no calor do momento, nas circunstâncias, nas situações, mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus, permanecem o mesmo, não são alterados. As nossas emoções oscilam, mas a palavra de Deus não. E aí nós precisamos aprender a sermos conduzidos pela palavra e pelo Espírito, porque eles são constantes. A palavra e o Espírito permanecem o mesmo. A palavra é o próprio Cristo Jesus. Por isso que está escrito que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele é constante, ele não muda. Se nós aprendermos a sermos conduzidos pela palavra,
aprendermos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós sempre tomaremos decisões corretas, sábias, pautadas na verdade. Agora, se nós nos deixarmos conduzir pelas emoções, aí nós podemos entrar em furada, porque as emoções oscilam. Quando essa palavra diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, não é o simplesmente sentir o medo, porque sentiremos medo, o medo vem, bate a nossa porta, mas é o se deixar dominar pelo medo, aquele que faz suas escolhas pautadas no medo, ou seja, que tem medo e não segue a palavra, não segue a verdade, mas é conduzido pelo medo, essa pessoa não está aperfeiçoada no amor, porque no amor não há medo, o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Então eu encorajo você a também usar esse versículo como um filtro para as suas escolhas. Se você tem recebido direção e entende que é uma direção vinda do Espírito, mas você sente medo, você tem medo, você tá ali, ora, medita na palavra e entende que é o Espírito Santo te conduzindo a algo, mas você pensa, não vou fazer isso, e você percebe que você não está fazendo por medo, eu encorajo você a usar esse versículo como seu filtro, essa verdade da palavra como seu filtro. Ei, no amor não há medo. O amor de Deus, o perfeito amor de Deus expulsa o medo. Eu não preciso ser conduzido, ser guiado pelo medo. Olha que interessante ali, né, amados? O medo supõe castigo. Quando nós temos medo, eu não vou fazer isso porque... o medo supõe o que? Castigo. Vai que isso dá errado e Deus me castiga. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Amados, até mesmo quando nós erramos, quando nós tomamos uma decisão equivocada e ao reconhecermos, não deveria ter feito isso. E aqui eu não estou falando sobre escolhas de pecado, não, sabe, amados? Não de pecado deliberado, de satisfazer simplesmente a natureza caída. Não, amados, estou falando sobre decisões do dia a dia, decisões que nós precisamos tomar. E às vezes nós erramos numa decisão e aí pensamos, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu errei. E nós nos voltamos para o Senhor, Senhor, eu agi no impulso, eu fiz pelo meu próprio entendimento, eu errei, não deveria ter feito isso. Amados, o Senhor vem, a atuação eu acho muito interessante, o caráter de Deus não é de nos castigar pelo nosso erro, mas é um caráter de nos derramar favor sobre nós. Isso fica muito claro quando nós lemos a parábola do filho pródigo. Quando caiu a ficha, ele voltou, errei, não deveria ter feito isso. A forma que o pai o recebeu não foi dando um castigo para ele, não, foi derramando favor, graça sobre ele. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver no amor e precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor nos aperfeiçoe em seu amor. É uma das orações do apóstolo Paulo em favor da igreja de Éfeso, que eles crescessem no conhecimento do amor de Deus, da altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Que eu e você possamos crescer no conhecimento desse amor, porque o amor expulsa o medo. Nós não precisamos viver governados, dominados pelo medo. E vale lembrar que medo inclui preocupação, ansiedade, desespero. A ansiedade nada mais é que o medo do futuro, as preocupações, o medo que algo não dê certo. Não precisamos viver dominados pelo medo. Podemos ser aperfeiçoados no amor e viver em paz, independente das circunstâncias. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por essa verdade que adentrou o mais profundo do nosso coração. Senhor, o Senhor é o perfeito amor e o Senhor mesmo expulsa todo medo. O Senhor mesmo, Pai, Senhor, aperfeiçoa-nos no seu amor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam de fato aperfeiçoados no seu amor, que eles conheçam a plenitude do seu amor e eles vivam governados pelo seu amor, em nome de Jesus. Amados,
Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.